a gente segue repercutindo esses dados do CAGED em relação à abertura de novas vagas de emprego. Agora na companhia de Sérgio Vale, que é especialista CNN em economia. Sérgio, mais uma vez um prazer ter você aqui com a gente no Prime Time. Boa noite. Como é que você analisa esses números? Sérgio, criamos vagas, é uma ótima notícia, mas a questão é se isso vai sustentar ao longo do ano, se a gente consegue manter esse ritmo de criação de vagas. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. Esse é o ponto, Márcio. A gente teve um início de ano bastante forte de saldo de empregos. Foi um pouquinho menor do que o ano passado, começo do ano passado, de fato, mas gerar essa quantidade no ano que começou com a Omicron, está com a situação de guerra agora, é um número bastante interessante. O problema é que, olhando para frente, como você bem apontou, a gente está falando de uma economia que tende a ter uma certa estagnação, crescimento muito próximo de zero, uma taxa de juros está caminhando para ficar muito próxima de 13%, afetando especialmente o segundo semestre. Então, a gente tem esses números bons agora, mas lá na frente isso pode virar um retrato velho. A gente pode ter números que comecem a piorar um pouco mais. E a isso se junta a questão da renda, né? Com uma inflação que está caminhando para 12%, a renda real é consumida e aí a gente tem uma dificuldade também de poder de compra dessa população. Agora, eu entendo a sua ressalva, mas se a gente olha esse número de hoje, do mês de fevereiro, pelos setores, todos contrataram mais do que fecharam vagas. E aí o destaque foi o setor de serviços. Isso é positivo? Isso é extremamente positivo, especialmente olhando os serviços, que é o segmento que está nesse momento de retomada pós-pandemia, ou pelo menos nesse momento que a pandemia está começando a sinalizar que está diminuindo, é o segmento que a gente esperava que fosse ter um saldo maior de fato, como está acontecendo. Ele é um puxador de crescimento em geral, de empregos, é o que a gente está vendo acontecer agora, vai continuar provavelmente sendo um importante contratador ao longo desse ano, mas como a gente comentou, o saldo deve diminuir, infelizmente, por conta das condições gerais da economia. E tem também a questão da remuneração, que o Jairo nos mostrou muito bem na entrada ao vivo que ele fez aqui no Prime Time. A gente sabe que essas vagas que estão surgindo, elas não são exatamente as mesmas que foram perdidas ao longo dos anos em que nós já enfrentamos essa pandemia, especialmente no que se refere à remuneração. Isso é um problema, porque a gente tem uma questão do salário nominal que de fato não está crescendo muito, a gente ainda tem um contingente muito grande de pessoas que estão desempregadas, que estão sendo ofertadas no mercado de trabalho, isso acaba achatando, de certa forma, o salário nominal, e para piorar você tem a inflação, que corrói o poder de compra desse salário. Uma inflação que a gente terminou em 10% no final do ano passado, caminhando para 12% agora, tira poder de compra, a população vai ter que decidir com mais intensidade o que vai poder comprar com o salário, que em termos reais está menor. Então, olhando para frente, a gente tem desafios. Tem um crescimento menor, tem uma taxa de juros mais elevada, uma inflação que ainda vai trazer dificuldades. Não significa que a gente não vai continuar melhorando taxa de desemprego, contratação. A gente precisa estar um pouco atento a essas dificuldades que a economia toda está passando. Esse é Sérgio Vale, especialista CNN, sempre nos ajudando a entender o cenário que nós temos hoje, falando da criação de 328 mil novas vagas de trabalho no mês de fevereiro. Sérgio, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Márcio. Até a próxima.